Olá pessoal, tudo bem? Eu quero estar conversando com vocês hoje sobre o processo de motivação, né? O que faz a gente levantar e andar, a gente se movimentar, a gente sair do lugar. Primeiramente, eu quero diferenciar com vocês, né? Entender a diferença entre a inspiração e a motivação. A inspiração a gente busca em alguém, algum mentor, em pessoas que a gente admira, pessoas que a gente entende como pessoas de conhecimento, e a motivação ela é algo que está dentro da gente. Ninguém nos motiva a não ser nós mesmos. Podemos até ter várias pessoas que nos inspiram a ser pessoas melhores, ou mesmo o oposto, a não, é, a não sermos como elas, né? No sentido de que, quando a gente percebe que são pessoas com valores e princípios diferentes dos nossos, a gente não vai se espelhar, a gente não vai modelar, a gente não vai se inspirar, né? E isso a gente tem que ter cuidado, senão a gente acaba imitando coisas erradas. Agora, a motivação, se não trabalharmos ela em nós mesmos, não fazemos com que ela surja. Por isso, se temos um objetivo, um propósito de vida, a gente ativa em nosso cérebro essa área responsável pela motivação, né? Um neurotransmissor do prazer e da motivação tão importante para fazer com que a gente levante e ande, para fazer com que a gente entre em movimento, que a gente vá atrás dos nossos objetivos, né? E nos fará com que a gente se engaje naquilo que nos faz sentido. Porque sem motivação a gente faz as coisas meio empurrado, né? Sem grande vontade, sem entusiasmo. E por outro lado, uma pessoa que não tem um objetivo, que está muito negativa, deprimida, por exemplo, ela vai ter muita dificuldade para se automotivar. Por quê? Porque ela vai ter muita dificuldade de acessar justamente essa área do cérebro por não ter objetivos, por não ter um propósito em sua vida. E isso faz com que ela o quê? Não entre em ação. Ela fica procrastina, ela fica paralisada, ela fica esperando o melhor momento, essas coisas todas. E se perguntarmos a elas se querem continuar assim, com certeza elas dirão que não, porque ninguém gosta de ficar desmotivado, ninguém gosta de ficar prostrado, né? São pessoas que possuem um cérebro programado de forma errada, infelizmente. E o que elas precisam fazer? Elas precisam de ajuda para poder reprogramar esse cérebro delas de forma que elas voltem a enxergar a luz no fim do túnel, que voltem a encontrar um objetivo, uma motivação dentro delas para fazer as coisas acontecerem, para elas alcançarem o sonho delas. Tudo o que fazemos, o que realizamos, toda a atitude que tomamos, as ações que de fato concretizamos em nossas vidas são sempre, inevitavelmente, resultado de duas forças básicas que existem dentro de nós. Ou seja, são duas forças e somente essas duas que são geradas dentro da gente vão poder nos impelir a fazer coisas ou pior, né? Nos paralisar, ou seja, nos fazer não fazer as coisas. E são forças simples com as quais a gente lida com elas interiormente diariamente. E geralmente fazemos isso o quê? De uma forma inconsciente. Por quê? Porque a gente não se dá conta do poder que elas exercem dentro da gente, digamos assim, né? E quais são essas forças, né? A dor e o prazer. Nós somos movidos por essas duas forças. De dor, a gente paralisa, de prazer, a gente se motiva, né? Nosso comportamento e nossas ações são derivadas do como e do que a gente pensa e sente, né? Isso tudo vai nos motivar em como nós vamos associar a dor e o prazer a tudo que a gente faz. Porque a gente está sempre sendo motivado e impulsionado ou pela dor ou pelo prazer. Geralmente é ter ou não a motivação que vai justamente determinar se a gente alcança o sucesso
que a gente almeja ou o fracasso, ou seja, desistir no meio do caminho porque a gente se desmotivou, ficou difícil, se desinteressou, né? Ou mesmo nem tentar começar a fazer por já acreditar que não irá dar certo. E isso tudo tem uma ligação direta com o quê? Com a felicidade, o bem-estar ou a infelicidade e a prostração. Então a gente precisa estar atento a isso, entender como a gente sente e o que está acontecendo dentro da gente, que nos está paralisando, está nos impulsionando. Essas duas forças que nos movem, elas são responsáveis por nossa vida em geral, nossos relacionamentos, nossos estudos, nosso trabalho, enfim, elas vão estar permeando todo o nosso comportamento. E toda vez que você enxergar o que precisa ser feito como dor, você vai fazer o quê? Você vai acabar ativando a sua amígdala cerebral, né? A sua estrutura de medo, de recuar, e não terá uma motivação para se engajar. Do contrário, quando você pensa no resultado que terá alcançando, né, o seu objetivo, o que que acontece? Você antecipa um prazer, o que vai te impulsionar ao quê? A entrar em ação. E existem situações também, por exemplo, que a dor ela pode te impulsionar para a mudança. Ou seja, quando você transforma aquela dor, aquela raiva, aquela coisa em energia para alcançar o seu objetivo, que será o quê? Uma projeção de futuro. Então você vai fazer o quê? Você vai antecipar um resultado esperado que faz com que então o teu cérebro entrar em ação. Então vocês percebem que a dor ela pode paralisar, como ela pode te motivar também, fazer com que você entre em ação. E o prazer te motiva. O prazer faz com que você entre em ação. Agora, que área é essa em nosso cérebro tão importante para nos gerar essa motivação? Ela é chamada de núcleo accumbens, também conhecida como um sistema de recompensa junto com a área tegmentar ventral. A área tegmentar ventral, ela é a que produz a quantidade, né, o neurotransmissor responsável, e ela então vai mandar para o núcleo accumbens, que vai fazer então que todo o nosso neocórtex, nossa área superior, receba também, fazer com que a gente entre em ação, que a gente tenha motivação para seguir fazendo o que fazemos para alcançar o resultado que a gente espera. Então a gente depende da quantidade suficiente para a gente se motivar e seguir adiante. Um estudo da Universidade de Edimburgo mostra que há outros dois neurotransmissores também empenhados na motivação, que também são liberados pelo núcleo accumbens, que estão relacionados ao quê? A capacidade de manter o nosso desempenho por um longo período de tempo maior, né? O que os pesquisadores eles chamaram o quê? De um período de resistência. Quanto mais você tem aí essas substâncias na tua no teu caminho de ação aí, da motivação, você se empenhando, o que que acontece? Mais resistência você tem a desistir, a não continuar, a se desesperar. Então, quantas pessoas sabem o que precisam fazer, porém, por alguma razão, não conseguem sair do lugar? Um monte, né? A gente mesmo às vezes está assim. Portanto, isso nos leva a perceber que não basta só querer fazer as coisas. A gente precisa o quê? Levantar e andar. A gente precisa tirar o bumbum da cadeira mesmo e agir. Ter projeções positivas de futuro para a gente poder o quê? Entrar em ação aqui no presente. E caso haja eventos de injustiça do passado, por exemplo, ou a pessoa de repente esteja num ciclo de autossabotagem, ela precisa ressignificar essas dores dela e reprogramar o cérebro para então ela gerar uma esperança para o futuro e assim encontrar um sentido no que faz. Senão vai ser aquela pessoa que vai ficar reclamando, resmungando, entrando mesmo num ciclo de autossabotagem, não sai do lugar e não vai adiante. Ou seja, a pessoa precisa sair do automático, ser autor da sua própria história, porque a gente não pode ficar esperando que o outro faça pela gente, que o outro resolva pela gente, que as coisas mudem fora da gente.
E aí, como é que a gente pode fazer com que se possa estimular na área certa do nosso cérebro? A área certa? Sim, porque excesso, por exemplo, no nosso córtex pré-frontal, ela vai fazer o quê? Com que a gente tenha alucinação, vai fazer com que a gente se desmotive. Então, a gente precisa ter, sim, a liberação da substância certa na área certa do nosso cérebro. E isso pode ser feito a partir de antecipar uma recompensa, ou seja, projeções de futuro positivas, como eu mencionei anteriormente, que vão fazer com que a gente o quê? Ganhe esperança e entre em ação. Então, seria, por exemplo, visualizar a conclusão de um processo, de um trabalho e aceitar também a recompensa percebida a partir dessa visualização. Então, fazer o quê? Entrar em ação. Lógico, a gente não pode ficar esperando que a coisa não vai acontecer sozinha. Então, o que vai acontecer? A recompensa ela vai ser processada na nossa área frontal, aqui do nosso cérebro, e onde a gente toma consciência do que nos acontece. Assim, sabemos que os mecanismos biológicos geram e mantêm nossa força de vontade, porém, a gente precisa colaborar com paixão pelo que fazemos, perseverança e realmente o quê? Entrar em ação. Eu, como falei, ficar parado esperando que as coisas aconteçam não vão acontecer por si só. Por isso, a gente deve comemorar o resultado conquistado. Por isso, devemos também comemorar o resultado conquistado. Porém, mais do que isso, vibrar com o processo, porque só chegamos ao resultado quando finalizamos o quê? O processo. Se você só foca no resultado, seu cérebro, que é burro, vai achar o quê? Que foi fácil. E não foi. Você precisou exercitar seu sistema de recompensa, você precisou perseverar e acreditar, você precisou não desistir para conseguir chegar onde você queria. Então, o processo para você chegar até onde você gostaria, ele precisa ser comemorado, ele precisa ser enaltecido. Só assim você chega no resultado. Portanto, foco no seu propósito, levanta e anda, reprograme seu cérebro para vencer e não fica de nhenhenhé ou dizendo que não consegue, que não tem jeito. Nós temos uma química dentro da gente, uma farmácia fantástica capaz de fazer com que as coisas aconteçam, capaz da gente conseguir se automotivar. Agora, lógico, a gente precisa pensar em coisas positivas, a gente precisa trabalhar na gente mesmo, sair da inércia. Porque, como eu falei, ficar esperando que as coisas aconteçam assim de uma hora para outra não vai acontecer. A gente precisa realmente exercitar e treinar essa entrada em ação. E aí o que a gente precisa pensar também, uma dica que eu dou para vocês é o quê? Não adianta você querer mudar e fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque você vai cansar o seu cérebro e a chance de você desistir é muito maior. Então, o que você pode fazer? Determine uma questão, uma coisa que você está precisando fazer, está precisando entrar em ação, está precisando mudar e insista nisso. Antecipe o resultado, pense e reflita como você vai se sentir quando você conseguir conquistar isso que você quer. Também você pode refletir o que você vai sentir caso você continue no mesmo lugar. Será uma coisa muito ruim. Então pense no resultado, no que você vai ter, o que você vai conquistar, como você vai se sentir entrando em ação. Antecipando isso, você faz com que o teu cérebro libere a dopamina necessária para você ter uma motivação e comece. Dê o primeiro passo. Melhor começar a fazer do que ficar esperando ficar encantadão ou ficar, altamente motivado para fazer. Essa motivação ela vai crescendo ao longo do processo. E assim você vai percebendo o quanto que valeu a pena investir energia, persistir e chegar onde você quer. Com isso você vai avançando cada vez mais e aos poucos você vai aumentando, as outras coisas que você quer mudar
para chegar onde você quer, ok? Então fica aí a dica para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aí nos comentários que eu respondo. E clica no sininho, curte o canal, compartilha esse vídeo, ok? No coraçãozinho aí também, porque mais pessoas alcançam esse conhecimento. O meu objetivo é esse mesmo, tá? Poder estar ajudando quanto mais pessoas, melhor. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.